Tá bom. Eu vou começar com uma introduçãozinha aqui que eu tinha pensado para gente. Na verdade, esse é um grupo de trabalho que integra, né, para aqueles que estão chegando hoje, que integra o projeto Agroecos, que é um projeto feito, né, numa parceria da Unesp com a Open University, e a gente tem nesse projeto se dedicado a identificar, né? E o observatório. A Jaina, desculpa, Pilar e Carlos, vocês também. E o Fórum de Economia Solidária. A gente se dedica, então, nesse projeto, né, a estudar e se preocupar com as interfaces da economia solidária e da agroecologia, olhando, então, para esses territórios desses parceiros todos que estão envolvidos, né? A Baixada Santista, né? A Bolívia, né? A partir da comunidade lá de Jaina, e a Bocaina, a partir do Observatório de Territórios Saudáveis, Sustentáveis e Saudáveis, né? Bom, das nossas reuniões do projeto, a gente tem identificado como uma das questões, né, a necessidade da gente otimizar os circuitos curtos de comercialização e essa estratégia de comunicação entre produtores e consumidores, né. Diante disso, e a partir de uma reunião que a gente fez, principalmente com o pessoal da Baixada Santista, foi no dia 11 de junho, nós realizamos uma reunião em que estavam presentes o pessoal do Livres, né, na pessoa do Guilherme, e o Guilherme, hoje, inclusive, justificou que não poderia participar conosco, porque eles estão envolvidos na paralisação dos entregadores de aplicativos que está acontecendo aqui por todo o Brasil hoje, né? Então, eles não poderiam estar aqui. Mas eles apresentaram, né, a experiência deles de comercialização, uma experiência que também foi apresentada, né, no nosso seminário, que a gente fez no que dia foi? Dia 17, né, de junho, o seminário da Baixada Santista. O Fábio, que está aqui presente, né, representando a cooperativa EITA, e a Renata, que é orientanda do Davis, né, do mestrado do territorial, e trabalha na UFABC e também organiza lá um coletivo de consumidores. Então, nessa reunião, a ideia foi que a gente apresentasse essas diferentes iniciativas e que a gente pudesse olhar para a possibilidade de desenvolver uma ferramenta, né, que nos ajudasse, né, na articulação e na gestão, tanto de produtores quanto de consumidores. A partir disso, a Mônica fez um contato com o Tom, né, que está aqui convidado para essa reunião, para que ele pudesse apresentar para nós a experiência que eles já tiveram de desenvolvimento de um aplicativo, né, a partir do Instituto Federal de São Paulo. E a gente, para não ficar fazendo várias reuniões sobre o mesmo tema, já incorporamos nessa prosa de hoje, né, a Pilar e o Carlos, a partir de Jaina, lá da Bolívia, né, e o pessoal também, o Fábio e a Luana, do Observatório. Acho que, em linhas gerais, é isso. Eu não sei se cabe aqui uma rodada de novo de apresentação para aqueles que estão chegando. E aí, a pauta hoje seria, né, o Tom poder apresentar um pouco dessa experiência que eles tiveram lá, que está, né, o aplicativo que eles elaboraram, que está encaminhado, e que a gente pudesse, então, a partir disso, né, conversar um pouco sobre os gargalos que têm sido sentidos nos diferentes territórios e nas diferentes experiências, né, retomando aquilo que a gente já conversou a partir do que a Renata trouxe, e o Fábio também, da experiência lá em torno da UFABC, né, e do coletivo do EITA, e incorporando agora as experiências da Bolívia e da Bocaina. Acho que é isso, né, David, Mônica, Larissa? Eu só queria ressaltar, embora tu já tenha falado, mas chamar a atenção que esses seminários que a gente está organizando, que estão gerando alguns temas que a gente está chamando de gargalos, estão gerando, então, esses grupos de trabalho, e um desses grupos de trabalho é esse, que é o de tecnologia. E
nesses diversos territórios, a gente tem várias situações que as tecnologias de, enfim, formato de aplicativos ou de comunicação podem ser bastante importantes no apoio às atividades que estão sendo desenvolvidas, não só de comercialização, ou seja, de aproximação entre consumidor e produtor, mas também de troca entre produtores, por exemplo, né, como acontece no caso lá na Bocaina, onde os produtores estão trocando produtos entre si, para que os produtos não apodreçam, não estraguem, sem que o outro possa aproveitar na medida que ele tenha disponível para troca. Então, a gente está tentando descobrir um caminho para isso, né? Que seja, por um lado, que favoreça a comercialização em circuitos curtos solidários, não é qualquer circuito curto, como o próprio Newton, no seminário, falou, olha, por exemplo, a Sadia tem circuitos curtos entre a produção dela e produtores de matrizes para frango. Mas não é isso que a gente está falando, né? Por isso que a gente está deixando claro que é circuitos curtos solidários entre produtores e consumidores. Ou seja, é algo que, por exemplo, o Livre desenvolve, o grupo de consumo que a Renata faz parte desenvolve, quer dizer, há um vínculo criado entre produtores e consumidores, não só a venda propriamente dita. Mas, de qualquer forma, a gente entende que as tecnologias, né, de comunicação poderiam auxiliar todas essas iniciativas. Não sei se seria possível criar um aplicativo ou um programa que atenda a todos, ou seria um para cada lugar, enfim, não sabemos ainda. O que a gente está fazendo, por enquanto, é tateando, ver o que existe de experiências, as necessidades, e o nosso papel aqui é criar essa sinergia para tentar dar soluções coletivas. Então, acho que só complementando já a introdução muito bem feita pela Ana. Ok? Palavra. Pessoal, eu posso só tentar. A minha ideia era, eu tenho 2 aplicativos que a gente desenvolveu aqui no meu celular, só que ele está com um problema no meu celular, que a bateria dele está acabando muito rápido. Então, eu queria apresentar os aplicativos antes que a bateria acabasse. Claro. Posso iniciar, Ana? Tem um problema? Bora lá, Tom, pode começar. Rapidinho, antes de começar aí, meu nome é Luana, o Fábio não está aqui, eu sou... Estou coordenando o coletivo de agroecologia aqui da incubadora e participando ativamente aí das compras, que tem sido menos trocas, mais compras, mas de qualquer maneira temos conseguido escoar a produção e gerar renda aí e ajudar aí na imunidade e na soberania alimentar, na segurança alimentar das famílias, nas comunidades tradicionais. Só para dar uma boa tarde aí para vocês, dizer que eu estou aqui. Desculpa, Luana, aqui só aparece o L. Quando a gente não vê a pessoa, a gente nem liga. Tudo bem. Só aproveitando antes de começar aí, para dizer que a gente está aí, tá? Bem-vinda. Só uma questão ainda. Quem é H? H é o Erivelto, que está 2 vezes aqui. E aí temos a Gabriela, que a gente não participou, e o João Paulo, que não participou da outra. Mas vamos deixar o Tom apresentar antes que acabe a bateria dele, e aí a gente faz uma apresentação e todo mundo se apresenta, tá bom? Tá. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou Erivelto, né? Eu sou professor de Geografia aqui do Instituto Federal de São Paulo, do Campus Campinas. Eu sou formado em Geografia, fiz minha formação toda lá em Presidente Prudente, né, na FCT, junto com o professor Bernardo, desde a graduação até o mestrado, né. E vindo para o Instituto Federal de São Paulo, trabalhei antes no Mato Grosso, a gente começou a desenvolver alguns projetos em parceria com o pessoal do assentamento Milton Santos, que fica aqui na região de Americana.
Eu moro aqui em Indaiatuba, né, que faz parte da região metropolitana de Campinas, e Americana também é parte dessa área, desse recorte. Então, iniciamos faz 2, 3 anos atrás alguns projetos com o pessoal do assentamento, algumas oficinas, cursos de formação inicial e continuada, e começamos a trabalhar também a questão da tecnologia. Então, desenvolvemos vários experimentos, né, tanto na parte de informática quanto na parte de eletrônica, porque o nosso campus ele tem 2 eixos tecnológicos, o de informática e o de eletrônica. Então, na parte de eletrônica, a gente conseguiu desenvolver um irrigador automatizado, né? Eles tinham uma questão com o uso da água que desperdiçava, é uma força de trabalho um pouco mais envelhecida, então eles não tinham muito tempo para ficar toda hora olhando a questão da plantação, então conseguimos desenvolver esse irrigador, já tem um testando lá no assentamento, e a nossa ideia é tentar, em editais futuros, fomentar a implantação de mais irrigadores. A gente também está desenvolvendo uma composteira automatizada, né, para a produção de insumos, de adubo para esse assentamento. Também estamos escrevendo um projeto agora para tentar ampliar essa iniciativa. E na parte de informática, a gente conseguiu desenvolver 2 aplicativos. O primeiro dele foi o agrocomunicação, né? Ele, inclusive, agora vai passar por uma atualização, que ele foi pensado por uma estrutura que já era mais antiga, né, de 3 anos atrás. Como a questão dos celulares evoluiu bastante, do Android, né, ele foi feito com Android, a gente precisa atualizar e ele vai mudar de nome. Ele vai se chamar agora, salvo engano, Agroeco Comunicação. Esse talvez seja o mais interessante para essa questão. Foi feito para nós esse aí, Tom. Eu vou daqui a pouco projetar. Foi feito para nós Entendi. esse daí, porque o projeto chama Agroecos e vai chamar Agroeco Comunicação. Ah, tá. O aplicativo vai se chamar, vamos mudar para esse nome. E o outro é o Dataluta Produção. O Dataluta Produção ele surge de uma demanda que a gente teve, na verdade, uma discussão, né, numa reunião de final de ano do NERA, né, um colóquio que a gente faz todo final de ano, e surgiu essa discussão e como que nós, lá do Instituto Federal, poderíamos contribuir com a questão do cadastro da produção, né, que também foi um gargalo apontado nessa reunião. Algumas iniciativas tinham sido feitas, né, um pessoal, acho que lá de Brasília, não sei se trabalha no INCRE, no IBGE, apontou que eles tentaram fazer isso no passado, e a gente tentou, a partir dessa reunião, eu conversei com o pessoal lá do campus, né, uns parceiros lá do nosso grupo de pesquisa, para tentar desenvolver uma iniciativa nesse sentido. Então, a gente conseguiu finalizar também o Dataluta Produção, que eu vou apresentar para vocês. Eu acho que visualizando fica bem melhor de entendermos, tá? Então, eu vou projetar aqui primeiro o agrocomunicação e depois o projeto Dataluta Produção, tá? E vou explicar. Sim, só um minutinho. Se eu desligar o microfone, talvez fica melhor, tá meio cortada o áudio. Vamos desligar talvez os microfones. Vocês conseguem me ouvir também? Sim. Sim. Esse aqui é o agrocomunicação, então, né? Foi o primeiro que a gente conseguiu desenvolver. E ele é simples, assim. E o simples é até maneira de dizer, porque o desenvolvimento desses aplicativos demanda muito trabalho. E a gente tem uma dificuldade grande no Instituto Federal de São Paulo, acho que no Instituto Federal, em boa parte do país, né? Boa parte das pesquisas são direcionadas para o desenvolvimento de tecnologias convencionais. Tecnologia para quem já tem dinheiro. Então, poucos projetos a gente consegue convencer os professores da área técnica a participarem visando o desenvolvimento de tecnologias sociais. Então, o agrocomunicação foi o primeiro que a gente conseguiu juntar professores da área técnica, né, nesse sentido de colaborar para o desenvolvimento de uma tecnologia social, uma dificuldade muito grande que a gente tem. Eu, por exemplo, não conseguiria fazer isso porque sou da área de geografia, não tenho conhecimento técnico nenhum, então seria absurdamente difícil. Então, esse foi possível. E qual que é a ideia dele? É bem simples, assim, a ideia é comunicar o produtor com o consumidor diretamente. Então, o consumidor, ele vai fazer o download desse aplicativo na Play Store, e ele consegue ver na região onde ele está localizado quem são os produtores. Aqui a gente cadastrou apenas, né, foi um teste que a gente fez, né, e ele está em fase de testagem ainda, testagem, atualização, isso vai ser constante enquanto ele existir.
a gente cadastrou as entregas que o pessoal da cooperativa, da Cooperflora, lá do Milton Santos, faz. Então, se você clicar aqui, você vai ver o grupo de consumo que eles têm lá em Piracicaba, na Exalc. Você clica em cima, você vai ter uma história desse grupo, quando são feitas as entregas, o horário, endereço. Dá para incluir telefone, né? O aplicativo, ele também, a gente trabalha com a ideia de poder a pessoa localizar o que ela quer especificamente. Então, sei lá, se eu preciso de cebola, de alface, de hortaliça, de carne, de ovos, eu talvez também consiga localizar com um buscador. A gente não tem buscador ainda, ele é apenas um localizador. Então, ele tem uma estrutura mais simples, você precisa só apenas cadastrar quem são os produtores, e o consumidor que vai fazer o download, ele vai conseguir localizar, e ele pode também entrar em contato, né, com os grupos que estiverem espalhados aqui, grupos produtores ou grupos de distribuição de cestas, e dialogar, fazer o contato, comprar, vender, etc. Então, serviria para isso. Essa ideia é bem simples, ele deu muito trabalho para ser elaborado, mas é uma ideia mais simples, assim. Acho que talvez este seja o que mais venha interessar vocês, né? Dúvidas aí, gente, nesse? Tá, se alguém tiver dúvida, pode falar, porque aí eu já interrompo e... Aí o outro... Perdón, en esta estructura, en la primera... En la primera el primer cuadrito que nos presentaste, tú dices de que directamente el consumidor entra con el productor. Ahora, ¿el productor tiene todos los productos listados que tiene? No. Por decir, o cómo es la relación, qué es lo que se mira ahí. Não, mas essa é uma possibilidade que a gente pode incluir. É algo que foi falado no projeto, mas não deu para executar, porque a gente teve uma série de dificuldades, mas é algo que a gente pode vir a incluir, tá? Aí só continuando, esse aqui é o Dataluta Produção, né? Esse é um pouco mais complexo, o desenvolvimento dele deu muito mais trabalho do que o outro. Ele tem essa tela inicial e ele tem a possibilidade do produtor, isso aqui é direcionado para o produtor, não para o consumidor, tá? O produtor, ele vai vir aqui, vai fazer o cadastro, colocar o nome, o estado, o município, o nome da área, né? A gente colocou o nome da área, mas como a gente trabalha com essa perspectiva de beneficiar a questão da reforma agrária, seria o nome do assentamento, né? Então, a priori seria isso. Aí o e-mail e a senha. O e-mail e a senha vai ser como ele vai conseguir logar o aplicativo. Então, cadastrado, ele vem para a tela de login, ele coloca o e-mail dele, deixa eu só preencher aqui, que é um pouco devagar. Coloca o e-mail e a senha, ele vai logar e vai entrar no aplicativo. Dentro do aplicativo, ele vai conseguir cadastrar a produção dele. Ele tem essa possibilidade de cadastrar. E a gente fez essa produção, deixa eu voltar, de forma agrupada. Por quê? Porque uma das dificuldades que a gente teria seria abrir a possibilidade de cadastro de tudo que é produzido no Brasil. Se a gente imaginar o Brasil de norte a sul, tem muita diversidade, né, de hortaliças, de legumes, de frutas. Então, o que a gente pensou? Fazer isso de forma agrupada, para que ele possa gerenciar a produção dele de forma agrupada. A gente trabalha com a possibilidade de incluir aqui uma tela chamada Outros, para que o agricultor, dentro do arranjo produtivo dele, né, das características que ele tem dentro da região e do local dele, ele possa cadastrar individualmente alguma coisa. Então, se ele produz caqui, ele vai poder criar uma lacuna, né, o INTE e cadastrar o caqui. Então, ele vai entrar aqui está agrupado, né, seria esse agrupamento, é a data de plantio, né, o mês que ele plantou os legumes. Ele vai colocar aqui 1/5 de 2020. E a data que ele colheu, vamos imaginar 15/6 de 2020. Ele vai poder determinar a qualidade, né, a gente está chamando de qualidade, se é orgânico, convencional ou agroecológico, tá?
a quantidade que ele colheu, vamos imaginar 200 quilos, e o quanto ele gastou com esse processo inteiro, tá? Vamos imaginar R$350. Não sou produtor, então é só um exercício, tá? Eu não faço ideia dos gastos que ele vai cadastrar. Essa produção já foi incluída. Ele pode fazer isso para todas as outras, e isso mês a mês, né, durante o ano inteiro. Ele consegue depois tirar um relatório, né, nesse formato escrito do que ele produziu, para ele poder acompanhar, saber onde ele está gastando mais ou menos, ou também gráficos, né? Deixa eu abrir aqui. Mestral. E esse gráfico ele vai poder observar pela quantidade ou pelo produto. Então, vai aparecer aqui o que ele gastou ao longo do ano, o que ele produziu ao longo do ano. Então, é uma forma de tentar estimular com que o produtor faça um gerenciamento da sua produção. Todos esses dados, isso vai estar lá no termo de aceite, eles vão fazer parte de um banco de dados. Então, toda vez que o agricultor cadastrar alguma coisa, essa informação dele vai migrar para um banco de dados, e a ideia é que esse banco de dados fique acessível para pesquisa e para os movimentos que estão organizados em torno dessa produção. Por exemplo, se o pessoal do MST de São Paulo, vamos imaginar que isso aqui desse certo, o pessoal de São Paulo começasse a gerenciar a produção a partir do aplicativo. O MST, a partir do banco de dados, ele ia conseguir acessar e conhecer a produção dos assentamentos no estado de São Paulo. Então, a lógica seria essa. A gente não sabe se isso vai se aplicar na realidade, que a gente tem uma série de dificuldades, mas seria essa. Então, esse aplicativo, o Dataluta, ele está em fase de teste, a gente já testou no Milton Santos, ele finalizou em setembro do ano passado. A gente ficou alguns meses testando internamente, né, incluindo um monte de dados para saber onde tinha erro ou não tinha. A gente corrigiu os erros que apareceram inicialmente, depois a gente fez esse teste remoto com o pessoal lá de Americana do Milton Santos. Então, a Arielle pegou toda a produção que eles tinham feito no ano anterior, lá da Corperflora, e cadastrou no aplicativo, teve alguns erros, a gente já corrigiu, e a nossa ideia agora é ampliar essa área de testagem. Inclusive, eu preciso marcar, depois que eu subir para a Play Store, porque ele ainda não está disponível para download, marcar uma reunião com o professor Bernardo e mais interessados para a gente tentar ampliar essa área de testagem, porque quanto mais gente testar, mais os erros vão aparecer e mais possibilidades de corrigir a gente vai ter, inclusive de atualizações. Sei lá, o gráfico ele não pode estar legível, olha, eu acho que poderia melhorar a questão do gráfico, eu acho que é interessante a gente apostar na questão de incluir cada um a sua produção a partir dessa tela dos outros e por aí vai. Então, basicamente, esses seriam as duas tecnologias que a gente desenvolveu. Pode parecer simples, né? A gente vive num mundo onde a tecnologia avança cada vez mais, só que essa parte específica de desenvolvimento de aplicação, ela conta com profissionais específicos, e os mais qualificados, eles estão na iniciativa privada. Então, dentro da rede de educação, os poucos que tem, os professores de informática que tem lá, eles não trabalham, a maioria deles, com a questão da aplicação. Então, sobram bem poucos, né? Lá no campus, por exemplo, a gente tem 40 professores de informática e só 2 são especialistas na parte de aplicação. Desses 2, um saiu para doutorado, ele está afastado, e o outro está saindo nos próximos meses. A gente tem essa dificuldade, né, de tentar correr com esses projetos que a gente desenvolveu ao longo desses últimos 3 anos. Então, seria essa a parte da aplicação. Aí, agora eu estou aberto a perguntas. Deixa eu só sair aqui. Bom, talvez antes de começar as perguntas, a gente fazer uma geral de quem é que está aqui agora nesse momento. Pode ser. Eu tenho várias perguntas aí sobre... Mas vamos lá, vamos fazer... Vamos fazer pela lista. Boa, Ana, rapidinho. Se apresenta aí. Eu? Eu sou Ana Terra, sou pesquisadora do IPRE, militante do MST também. Estou fazendo pós-doutorado junto ao programa territorial e ajudando no Agroecos. Carlos. Boa tarde, compañeras y compañeros. Yo soy Carlos Bacaflores, de la comunidad de estudios Jaina en Bolivia, en Tarija, Bolivia. Soy agrónomo
he hecho mi maestrado de Geografía en Presidente Prudente, donde pude conocer a Heriberto, con el profesor Bernardo, y estamos actualmente trabajando con nuestra institución de investigación, es un centro de investigación no gubernamental, en el proyecto Agroecos, con una experiencia con comunidades campesinas y asociaciones campesinas, que lo vamos a poder compartir en los próximos 15 días en el seminario interno. Obrigado. Pilar, acho que está como comunidade tudo Jaina. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Realmente un gusto poder encontrar un equipo tan maravilloso y tan vinculado a las organizaciones. Bueno, yo soy Pilar, formo parte también del equipo de Jaina. Actualmente estoy como directora e investigadora y también estoy vinculada al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y al proyecto que estamos ejecutando en forma conjunta. Y muchísimas gracias, Heriberto, por la exposición, muy generoso el disponibilizar los conocimientos. Buenas tardes. Gracias. Fábio Piovan. Olá, pessoal, boa tarde. Sou o Fábio, moro em Praia Grande, na Baixada, né? Participo da cooperativa EITA, mas eu tô aqui menos pela EITA, não por importância, mas mais pela prática que vem acontecendo na aldeia Paranapuã, aldeia situada em São Vicente, que vem comercializando os artesanatos com os cuidados devidos aí por conta da pandemia, né? E eu faço parte, junto com o João Paulo, que também está aqui, de um grupo para facilitar essa comercialização dos artesanatos de uma maneira que exponha menos aí a comunidade, mas também, né, toda a logística que precisa ser feita para a coisa acontecer. Obrigado, Fábio. Gabriela. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela. Eu, juntamente com a Renata, faço parte do CRUSolo, que é o Coletivo de Consumo Rural e Urbano na UFABC. E eu estou aqui para contribuir com vocês nas ideias para esse sistema que vocês pretendem fazer. A gente está com um projeto do CRUSolo para desenvolver um sistema, já está sendo desenvolvido, eu, inclusive, que estou desenvolvendo. A gente também fez lá um sisteminha bem básico, assim, uma coisa mais emergencial para o CRU de Diadema, para ter essa conexão mesmo dos consumidores com a produção familiar. Obrigado, Gabriela. G. Só tem um G ali. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu sou aluna de graduação da Biologia da Unesp de São Vicente e bolsista também do Agroecos, estou contribuindo aí nas discussões. Obrigado. Bom, Heriberto já se apresentou. Ah, não, são dois. Um é Rocha, outro... É o mesmo. Ah, é o mesmo, desculpa. Tá aparecendo dois aqui. João Paulo. Boa tarde. Eu tô a convite do Fabinho. Eu estou junto com ele, sou de Santos. Eu sou estudante de Tecnologia da Informação e estamos tentando ajudar a Paranapuã a desenvolver uma aplicação para eles poderem comercializar as suas vendas, né? De uma forma bem dinâmica. Assim, estamos aprendendo aí, tentando utilizar o sistema de site como o WordPress e o e-commerce, que já são populares, mas voltado para essa economia solidária. Obrigado. Luana, quer se apresentar de novo? Não sei se... Desculpa, eu achei que vocês já tinham começado e só eu que não tinha me apresentado. Eu sou a Luana, eu sou agrônoma também,
e estou aí no observatório. A gente, na incubadora de tecnologias sociais, a gente tem 3 frentes principais de incubação, que é a agroecologia, o turismo de base comunitária e o saneamento, e eu estou acompanhando essa parte da agroecologia. Faz nada, menina. É. Mônica? Você pulou a Larissa, tá? Ah, larga do meu pé, Larissa. Larissa. Essas brincadeiras internas. Eu já sabia, já que você estava me pulando. Meu nome é Larissa, eu faço parte também do projeto Agroecos, sou estudante de Biologia da Unesp, e é isso. Formada em Geografia. Agora sou eu? Não tenha vergonha. Mônica. Boa tarde, eu sou Mônica, sou agrônoma, pesquisadora do IPRE, da Unesp São Paulo, e também estou no projeto Agroecos, como pesquisadora. Quem é Poética? Que é nome? Porque hoje eu tive uma reunião de manhã, eu li fui ver, não era nome, era uma sigla de um... Soy yo, mi nombre es Moisés. ¿Quién? Moisés forma parte de la comunidad Jaina. Bienvenido. Invitado por Carlos. Sí, muy emocionado. Es una grata sorpresa de estar qué bueno. Aquí. Y de verdad, muy emocionado por estar aquí a todos. Bienvenido. Renata. Ingrata. Olá, eu sou a Renata, eu faço parte do CRU Diadema e do CRU Solo, da UFABC. E também faço mestrado no IPRE, junto com o professor Davis e a Ana Terra. Obrigado. Bom, eu queria perguntar, viu, o Erivelton, eu acho que, eu sei que é muito difícil a parte de desenvolvimento, né, é muito complicada, mas os 2 aplicativos seriam ótimos se eles pudessem se complementar um ao outro, né, porque ele é mais cadastral, e o outro é mais voltado à comercialização, propriamente dito, ou à comunicação. Não tem como juntar os 2? Juntar tem essa possibilidade, ela foi inclusive ventilada no início, só que os 2 funcionam para tempos diferentes, né? Acho que a questão da comercialização é mais urgente, por exemplo, agora a gente tem, aqui também está com essa necessidade, né, de tentar conectar o consumidor e o produtor, para tentar escoar o que está sendo produzido, né, sobretudo nos assentamentos, e o cadastro ele é um processo mais lento, como o DataLuta ele é mais complicado de se desenvolver, cada atualização que a gente for fazer, cada melhoria, ela demanda tempo, demanda projeto, a gente demanda aprovação de bolsa. Além de a gente não ter o professor, o aluno também é difícil, porque o aluno normalmente ele consegue um estágio depois do 2º semestre, nessas grandes empresas que tem aqui na região. A gente hoje basicamente está trabalhando com os meninos do ensino médio. Tem meninos do ensino médio trabalhando nesse desenvolvimento. Então, tem todas essas dificuldades. E o agrocomunicação ele é mais fácil, como ele é mais simples, né, a interface mais simples, é cadastrar lá o produtor e o consumidor consegue localizá-lo, e a necessidade também é mais urgente, né, de comercialização, é possível no futuro. Vamos imaginar que daqui a 10 anos deu certo, os 2, é possível conectá-los com toda certeza. Fazer essa junção. Tom, mas eles não se conversam? Por exemplo, eu posso migrar as informações do cadastro do DataLuta para o outro, porque aí você não precisa cadastrar 2 vezes, entendeu? Você tem o cadastro do DataLuta que tem todas as informações. E, sei lá, eu não entendo nada de tecnologia, mas é possível migrar essas informações para o outro, para o agroecocomunicação? Sim, daria para migrar, inclusive quando a pessoa se cadastrar no DataLuta, ela tem a opção, você
permite que sua produção esteja disponibilizada no agrocomunicação, isso pode ser feito. Então... O problema é que eles estão em tempos distintos. Aí no futuro, sim, com a evolução e desenvolvimento de ambos, é possível fazer isso automaticamente. A pessoa se cadastra no Dataluta, se ela quiser comercializar a partir do agroecocomunicação, ela consegue fazer isso. Legal. Mas aí, assim... ¿Dúvidas? Tom, yo sí, me llamó la atención en este aplicativo que has mostrado el primero, que es una conexión con grupos de consumidores, ¿es correcto? ¿Tiene que haber alguna organización en el lado de los consumidores? No entendi a última parte, Carlos. Tem que ter um grupo de consumidores para fazer a ligação de produtor? Não, eu preciso só do grupo de produtores, porque aí qualquer um pode fazer o download e ir atrás dessa produção. Ali a gente fez o teste com os grupos que já existem na região, mas qualquer produtor pode se cadastrar, ele pode enviar para a gente um e-mail e insira meus dados lá no aplicativo. Aí da região dele o pessoal vai conseguir localizá-lo a partir do aplicativo. Essa parte já está feita já. Mas é necessário uma organização. É necessário uma organização prévia dos produtores. Vamos imaginar que você está produzindo lá no seu lote lá melancia, você quer comercializar. Você entra em contato com a equipe que desenvolveu, fala, eu pretendo, sou aqui da região do Vale do Ribeira e quero comercializar minha produção. Então, você manda um e-mail, a gente insere os seus dados lá e quem é da região do Vale do Ribeira consegue te localizar. Entra em contato por telefone, aí é uma negociação direta, não tem entre quem vai comprar e quem está vendendo. Tá, eu posso falar aqui, Ana Terra? Eu acho que a Pilar pediu, mas... Pilar, fala primeiro. Obrigada, Ana, obrigada. Bueno, primero que felicidades, Heriberto, a mí me parece una excelente iniciativa, pero además construcción tecnológica desde una perspectiva social y política, ¿no? A mí me parece de que ambos aplicativos están muy relacionados y se complementan en la línea que decía Davis. Me parece de que estoy pensando desde la experiencia que nosotros venimos impulsando. En realidad nosotros tenemos una ausencia de organización de consumidores. Los consumidores están dispersos, isolados y no tiene forma de gerar un colectivo dos consumidores, ¿no? La gente fica sozinha. Entonces, cuando usted tiene que hacer el link con el productor, se faz entre un sujeto con una comunidade o con un grupo de personas na comunidade. Entonces, en este caso, una cuestión que me parece importante es mirar, es olhar cómo es que nós podemos hacer este vínculo entre sujetos de base individual, es decir, el consumidor isolado con el sujeto productor, mas puede ser una asociación, una organización, una cooperativa, etcétera, ¿no? A mí me gustó mucho la idea de que al mismo tiempo que se pone en disposición los productos, nós podemos hacer en realidad un banco de datos que nos permita olhar la diversidade produtiva nas comunidades. Nós estamos ahora justo trabajando un índice de agrobiodiversidad y este tipo de aplicativos es muy valioso para mirar la cantidad de productos que se tienen producidos en las comunidades y lo que se disponibiliza a la sociedad. Entonces, y además la posibilidad de ver, creo yo aquí, hay un dato que es sumamente importante, que tiene que ver con la autonomía productiva.
Nós podemos falar da agroecologia, da agrobiodiversidade, da produção camponesa, etc., mas se nós não temos o controle dos insumos, esta produção é muito frágil ante este tipo de situações que nós estamos vivendo, não? Então, seria muito interessante se se pode incorporar el tema si las semillas, el origen de las semillas, ¿no? Para olhar también en la calidad de la producción y la calidad de autonomía que tem en la disposición de los productos. Eu demoro muito a hablar, intentar falar em português, desculpen, ¿no? Pero mais ou menos eu queria complementar, además, com você, felicitar esta iniciativa e mirar se isso é possível, não? Justamente Moisés que está acá, nuestro compañero Moisés, ele está trabalhando também um aplicativo, 2 aplicativos está intentando construir agora, uno que tem que ver com o vínculo entre produtor e consumidor, de la canasta camponesa, e o outro del índice de agrobiodiversidade. Mas eu gostei muito da experiência que você apresentou, porque creio que, además, mira o território, olha o território, não? Sitúa o território e lo mira em termos de produção. Então, essa complementariedade é muito interessante para o trabalho, genera consciência, genera vínculo, que é o que você falava, Davis, não? Perfeito. Ana, obrigado. Lá, Ana. Bom, eu queria... Depois, então. Tom, tu quer responder? Não, pode falar, Ana. Não, talvez aqui retomar algumas questões que a gente conversou na outra reunião e também trazer alguns elementos, né? Acho que um primeiro ponto que para a gente é importante, que independente da tecnologia, a gente segue com um desafio bastante grande, que é esse trabalho de formação da consciência, né? E de capacitação de produtores mesmo. Então, quando eu olho, né, por exemplo, o aplicativo, o Dataluta Produção, eu e o Anderson, inclusive, que é da rede, a gente, por muitas vezes, conversou sobre a necessidade de desenvolver um formulário, alguma coisa que a gente pudesse, de fato, ter essa dimensão produtiva e trazer esses elementos da produção. E aí, algumas dúvidas, se nesse é possível, né? Porque no que você mostrou, Tom, você registra legumes, frutas, mas você não coloca exatamente que legume e exatamente que fruta. Se é possível detalhar o que é legume, fruta, etc. Essa é uma preocupação. E eu pensando com a cabeça de um agricultor aqui da roça, lá de 50 anos, sei lá. Mas da dificuldade que ele teria de criar um e-mail e criar uma senha para poder fazer o acesso. Se seria possível, por exemplo, ele acessar pelo número do telefone. E aí, pelo número do telefone dele, que é um número que é mais fácil, talvez, do que criar um e-mail, né? Então, essas seriam 2 questões, sugestões, ou sei lá, coisas que a gente pensa, né? E aí, talvez a Gabriela pudesse trazer alguns elementos, e o João Paulo também, do que eles já estão pensando, né, em termos de aplicativo, porque naquela reunião, quando a gente olhou para as experiências que a gente conversou naquele momento, a gente pensou que esse aplicativo que a gente idealiza, sonha, sei lá, como ele está ainda, qual o estágio dele de gestação, né? Mas que ele teria esses diferentes momentos para serem pensados, que seria, no caso da agricultura, né, acho que no caso do artesanato é diferente, mas que seria esse momento de organização da produção, né, e como que pensa, né, nesse momento da produção, a oferta de produtos, né, como que esse aplicativo poderia organizar uma lista de produtos que fosse dinâmica, então, porque a gente não tem os mesmos produtos o tempo inteiro, né? Então, essa diversidade produtiva, até pela sazonalidade de muitos produtos, então, como que a gente poderia organizar essa lista de produtos, como que a gente disponibiliza isso para consumidores, como que a gente realiza a compra e como que a gente organiza o processo de logística e de entrega, né? Então,
5 dimensões que estariam vinculadas a esse processo. Esse aplicativo, ele é de comunicação, mas ele também, pelas experiências que foram apresentadas, ele tem essa demanda de contribuir na própria gestão desse processo, né, olhando sempre para essa questão da comercialização e da possibilidade das trocas, né. Então, assim, de fato, são muitos elementos, eu não entendo nada dessa coisa de tecnologia da informação, eu imagino que cada dado e cada coisa que a gente coloca deriva de um monte de outras coisas e que isso, de fato, seja muito trabalhoso. Mas eu acho que seria muito importante se a gente já fosse apontando, né, as pernas que a gente tem, as possibilidades que a gente tem, no sentido da gente ir construindo essa agenda comum e a possibilidade da gente somar esforços, né? Então, se o Tom está com dificuldade em algum momento, né, com a atividade que ele está fazendo, se a Gabriela está com dificuldade, se o João Paulo está com dificuldade, como que a gente junta esses esforços e tenta ir pensando em soluções, né? Me preocupa quando o Tom fala assim, daqui 10 anos, né, talvez eles dialoguem, eu fico pensando, daqui 10 anos, quantas pandemias a gente vai ter, né, e quanto, o que vai acontecer com o mundo em 10 anos, assim. A gente precisaria, talvez, pensar em algumas coisas, como que a gente soma esforços para ter algumas respostas mais rápidas, né? Mas talvez seja da minha agonia aqui também. Estou um pouco agoniada às vezes. Tá bom, Ana. Luana? Ou não? Deixa eu tentar responder só para mim. Oi. Tá. Posso responder as duas rapidinho? Ok. Claro. Tá. É possível, o que a Pilar colocou, de tentar mapear também a questão da origem das sementes, né? Acho que é uma questão fundamental dentro dessa perspectiva produtiva no Dataluta. Mas é igual a Ana acabou de colocar. Cada célula que a gente insere, ela está linkada com um monte de variáveis, né? Então, a gente tem essa deficiência, a nossa maior deficiência hoje é pessoal para trabalhar, né? A gente consegue aprovação de projetos, a gente teve 2 recentemente aprovados pelo CNPq, a gente tem bolsas internas que são ofertadas, mas muitas vezes a gente dá bolsa para um aluno, né, de estagiário em alguma grande empresa, então ele vai optar pela grande empresa. Então, a nossa dificuldade hoje é gente para trabalhar mesmo, é material humano. Então, é possível, sim, a gente inserir. Em relação ao que a Ana disse, é interessante também essa questão do login pelo celular. A questão do login e do cadastro, para a gente, foi uma grande dificuldade. A gente sempre pensou nesse público, né? A gente teve diálogos com o pessoal da cooperativa, né, com os produtores que fazem as entregas, e uma das dificuldades que a gente conseguiu constatar foi essa, né? Como tornar isso acessível. Porque muitas vezes o cara vai fazer o download, né, a pessoa não tem uma instrução e ele não vai conseguir preencher lá, fazer o cadastro e muito menos, né, utilizar o aplicativo depois, então seria útil. Então, sugestões são bem-vindas, eu acho essa do celular um grande facilitador. Ele insere o número do celular ou vem alguma mensagem confirmando, ele consegue administrar a partir do login do celular, seria muito interessante. Vou conversar com o pessoal para saber se é possível alterar. E mais variáveis também é possível. A princípio, por que a gente não colocou? Se a gente tivesse colocado, pensando na diversidade produtiva que a gente tem no Brasil, acho que a gente ainda estaria na parte de desenvolvimento, que é muita coisa que a gente tem sendo produzida no Brasil. E imagina você com esse público, né, que tem uma dificuldade de, né, sobretudo se a gente pensar a mão de obra que está hoje em boa parte dos assentamentos, é uma mão de obra mais envelhecida, o pessoal não tem tanta intimidade com a tecnologia. Aí ele vai abrir uma lacuna lá, vai aparecer dentro de legumes 100, 200 tipos de legumes, até ele achar o legume que ele está produzindo, né? Então, acho que no momento que a gente elaborou, a gente pensou nessa dificuldade e tentou agregar. O que a gente está tentando fazer para resolver isso é o que eu disse no início, é criar um atalho, uma tecla lá, chamada Outros. Aí dentro dessa tecla, se o produtor quiser, ele vai poder entrar e cadastrar. Escrever lá Outros, ele vai classificar como alface e fazer todo o processo que a gente colocou ali. Que é simples, ele vai colocar a quantidade, a qualidade e quanto ele gastou. Então são esses 3 dados. A partir disso ele conseguiu produzir de quanto ele gastou. A gente ia colocar uma parte também sobre
referente à venda, né? Por quanto ele vendeu aquilo, se ele conseguiu comercializar, o quanto ele economizou utilizando parte da produção para alimentação dos animais, por exemplo. Mas isso também ia deixar um pouco mais complexo, a gente tirou um pouco o pé nessa parte. Porque a nossa ideia era simplificar o máximo possível, né? Mas é possível, Ana, assim, no desenvolvimento, eu espero que não demore 10 anos. Demorou 1 ano, mais ou menos, para ele ser executado nessa parte que ele está. Tomara que não demore mais para corrigir esses problemas e avançar. Obrigado, Tom. Luana? Então, eu queria contar para vocês que a gente tem também uma ferramenta, e que até a Fiocruz tem apoiado a Articulação Nacional de Agroecologia, que é o Agroecologia em Redes, que é uma ferramenta que a gente está há um tempo tentando emplacar, mas que, de certa forma, avançamos um tanto, não tanto quanto... Por conta dessas dificuldades aí mesmo, de priorizar a sistematização, de ter conexão, de entender para onde que a gente está ofertando, eu acho que tudo isso impactou nessa ferramenta Agroecologia em Rede. Mas fato é que a gente está retomando, botando mais energia nessa história de novo na ANA, né, e foi melhorada a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, por um caminho assim... dessas plataformas mais autônomas, mais interessantes, tem uma galera interessante trabalhando, e aí tentando facilitar ao máximo para que o agricultor e a agricultora, a família, sistematize a experiência. Não sei se vocês já tiveram acesso a essa, acho que valia a pena a gente olhar para isso também. Inclusive o Fábio, nesse momento, está participando de uma reunião que a Fiocruz está também dialogando sobre isso, né? E essa plataforma vai ser caminho que a gente vai sistematizar as experiências, isso dialogando mais com essa análise dos agroecossistemas, né, dos insumos, das origens, um pouco mais amplo, mas eu gostei dessa coisa para o diálogo da comercialização mais rápida, né, uma informação mais simples, que eu acho que se complementa até, então acho que vale a pena a gente entender também, trazer para cá essa experiência aí do Agroecologia em Rede para a gente e dialogando as coisas, né? E aí tem vários aplicativos aí que eu acho que estão sendo usados, experimentados, né? Vale a pena a gente interagir. Eu acho que aqui para a gente essa não é uma pauta, mas eu acho que vale a pena a gente começar, talvez, a fazer uma experiência, quem sabe, assim, nesse campo de, né, para a gente testar, para ver também se está ampliando muito, se não está, se de fato a gente vai estar usando, se por enquanto a gente vai se comunicar mesmo pelo WhatsApp, quando tiver no ciclo, né, por exemplo, como a gente tem ajustado, aí tem uma época do ano, aí a gente tem feito uma comercialização via redes aí pelo WhatsApp mesmo, ou quando tem uma lula, ou quando tem, então, mas acho que é interessante a gente ir acompanhando aí essa testagem, e vejo ainda como uma dificuldade grande para as famílias aqui, por mais que a gente esteja em Paraty e Ubatuba, né, que estão aí entre os principais, os estados maiores aí do Brasil, eu vejo uma grande dificuldade na conexão e na vontade das famílias estarem se dedicando a um aplicativo. Acho que essa é uma questão que a gente vai encontrar aí, né? Assim, até a gente entender que essa é uma ferramenta e colocar ela na roda, eu acho que tem ainda um problema de conexão e de entendimento para vencer, mas achei interessante ela ser simples, ser curta, ser com uma informação mais sintetizada. Fábio, obrigado, Luana. Bom, muito legal, né, a exposição aí que o Rivelto fez, aí dos dois aplicativos. Eu queria contribuir assim nessa discussão, né, procurando verificar o seguinte, assim, né, essas integrações, a gente pode olhar para uma camada mais operativa, né, que seria os aplicativos, mas a gente pode olhar por trás dos aplicativos também os dados, como eles podem se integrar, né? E aí, quando a gente fala de dados, a gente também fala de dados públicos. Então, como a gente também pode trabalhar, que isso também é uma discussão que eu acho que é cabível dentro das ideias da economia solidária, né? Os conceitos de
de dados públicos, né, o que é de direito das pessoas todas terem acesso, né, e como a gente trabalha com esses dados. Então, por exemplo, eu, na cooperativa EITA, tem um projeto chamado Mapa de Feiras Orgânicas, que foi uma demanda do IDEC, e que ali tem ali sistematizado, tem uma curadoria, daí é algo mais simples, né? Não alcança ali o que o Erivelto mostrou de quais produtos tem, mas mostra onde tem feiras orgânicas, né? E aí os critérios para definir o que é feira orgânica, o que passa pelo crivo ou não, né? Aí tem uma equipe específica para definir isso. Mas, a priori, qualquer pessoa, qualquer iniciativa pode se cadastrar no mapa de feiras e está ali, já aparecendo para quem consultar onde eu compro orgânico em Praia Grande. Ali você encontra. E daí a minha questão é como a gente também pode se relacionar com esse dado, né? Com essa informação que já existe, já tem uma estrutura, uma curadoria, tudo mais, bom. Aí eu queria também, né, além dessa questão dos dados tal, dialogar um pouco com o elemento que a Pilar trouxe, né, da questão da análise, né, para um pouco mais aprofundada do ambiente ali do agroecossistema. E aí eu vou dizer também, né, mais uma experiência de trabalho ali na cooperativa, que inclusive, Luana, a gente está falando desse processo aí do vinho. Eu tive a felicidade até de participar aí do encontro com o pessoal aí recentemente, acho que uns 2 meses atrás, para discutir o projeto da agroecologia em rede, assim, né? Eu não estou diretamente próximo dele, mas estou ali próximo das discussões, assim. Que legal que você trouxe esse elemento. E dizer disso, né? A gente pode também verificar até onde a gente vai, porque também, por exemplo, para analisar alguns parâmetros qualitativos, por exemplo, a autonomia de um agroecossistema, aí eu não sei também se eu estou chovendo molhado, se vocês têm conhecimento sobre metodologias de análise, assim, né? Então, por exemplo, eu estou tendo, inclusive, a felicidade de trabalhar nesse sistema que é o LUME, que é uma metodologia de análise de agroecossistemas, análise qualitativa e econômica, né? Então, ele vai... Nós também. Oi? Nós também, por aqui, estamos fazendo, botando aí, experimentando o Lume lá no Campinho, e temos dialogado bastante com esse método. Acho que eu trouxe numa reunião do Agroecos que a gente estava trabalhando nessa perspectiva também. Que legal. Então, eu também, novamente, né, eu faço parte de uma equipe bem mais técnica no sentido da tecnologia, não tanto da análise, né, do agroecossistema, porque é um campo que eu não domino, né, inclusive tem as pessoas técnicas da ASPTA, né, que tem um autoconhecimento, né, mas também, então, o que eu quero dizer é pensar nisso também, como outras aplicações e outras metodologias que já estão aí, como a gente consegue também integrar dentro do que a gente precisar. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma medição do índice de autonomia que o agroecossistema tem, como a gente consegue também, né, integrar essa possibilidade ali, né? Então, acho que eu queria trazer um pouco desses elementos, assim, que apontam para a integração segundo os dados e menos, tipo, uma aplicação que dê conta de tudo. E o que já tem por aí, né? Obrigado, Fábio. Bom, então eu gostaria de também me manifestar em relação a todas as falas, né? Me parece que a gente tem algumas questões importantes, primeiro em relação ao desafio que está posto, né? A gente tem aí coletivos de consumidores, indivíduos consumidores, temos organizações de produtores individuais,
Existe o trabalho de gestão da organização dos produtores, o trabalho de incremento da produção, que é importante, o trabalho de organização dos consumidores e de ampliação também do número de indivíduos que estão em busca de comprar produtos dentro de circuitos curtos e conscientes, né? Além do que, a gente também tem uma questão que é a logística e a comercialização, né? Como articula esses produtores e leva o produto diretamente ao consumidor, se é o consumidor que vai ao produtor ou vice-versa. Então tem uma série de elementos que estão postos como desafios do que eu estou chamando de pano de fundo, mas que são estruturais do ponto de vista do pensamento da organização de um aplicativo. Quer dizer, o aplicativo só, ele não vai dar conta de uma realidade que é múltipla e, ao mesmo tempo, que tem que ser compreendida dentro dessa complexidade. E eu acho que as diversas falas, esses encontros que a gente está fazendo, tem esse objetivo de tentar trazer essas realidades para trazer o máximo de complexidade para a gente ver quais são os desafios que a gente tem, não só tecnológicos, mas organizacionais. Bom, aí vem uma preocupação que a Ana colocou, que é como articular todas essas propostas, esses elementos, essas iniciativas, né? Eu penso que a questão não é de articular essas iniciativas, essas propostas. Essas falas, elas são oportunas porque elas trazem cada uma a sua experiência e nos traz, então, elementos para refletir o caminho que a gente está construindo. E esse caminho nos coloca como desafio, então, sistematizar essas experiências, né? Depois, definir e desenhar os principais objetivos desse grupo. Se a gente tem que ter, em algum momento, não é agora, nesse momento, mas a gente definir objetivos claros do que a gente quer enquanto superação de um gargalo ou de aprimoramento ou de melhoria da comunicação de circuitos curtos. E aí a gente tem que definir esses objetivos. A gente tem que verificar quem são e qual o perfil dos parceiros que a gente pode contar para a criação de um projeto para atender esses objetivos, né? O colocou a dificuldade, por exemplo, que existe de ter massa crítica para desenvolvimento. Então a gente tem que ir atrás. Eu, por exemplo, eu fui atrás, eu tenho um primo, tem uma empresa na área de informática, ele já me deu vários nomes, todos da iniciativa privada, mas que alguns teriam potencial de se envolver em alguma coisa mais de interesse público. Mas certamente são pessoas que estão aí no mercado e ganhando muito dinheiro no mercado, mas que podem ser alguém que pode dar algum tipo de apoio, mas não necessariamente. Eu estou colocando que eu sei que essa é uma dificuldade, é uma limitação importante. Quem domina hoje essas tecnologias, eu até perguntei para o Renato, porque a UFABC é um lugar importante de ciência e tecnologia e que talvez pudesse ser um parceiro importante nesse processo. Eu sei que a Unicamp também, embora o instituto não seja da Unicamp, é um instituto federal. Então, a gente teria que ver quem seriam esses parceiros para o desenvolvimento tecnológico, o que não exclui nós aqui nesse coletivo que estamos buscando soluções, né? A gente pode ir apresentando
quais são os caminhos que a gente quer desenvolver e agregar essas pessoas de desenvolvimento. E aí, para o desenvolvimento, a gente teria que captar recurso, né? A FAPESP, por exemplo, me parece que tem um caminho interessante, porque ela gosta desses apoios que desenvolvem tecnologias, que trazem soluções, no caso, para empresas, mas a gente pode apresentar um argumento que não seja empresarial do ponto de vista do mercado privado, mas dos empreendimentos sociais. A gente pode inovar, criando uma argumentação e disputar esse recurso que hoje é voltado para o desenvolvimento de tecnologias em parceria a universidade pública com iniciativa privada, e disputar esse recurso para compor um pequeno projeto de desenvolvimento entre universidades e equipes técnicas e empreendimentos sociais, e realmente disputar esse recurso dentro dessa linha público externo à universidade, ou seja, que seja empreendedor não no sentido do mercado neoliberal, mas que sejam empreendimentos coletivos ou dentro da economia solidária, por exemplo. Então, eu penso que, para responder, viu, Ana, que me parece que o caminho, dentro do prazo que a gente tem, dentro do Agroecos, daqui até o final do ano, aí botando uma referência de tempo, seria nós avançarmos nesse sentido, de tentar chegar no final do ano com um grupo que realmente esteja interessado em desenvolver essa tecnologia, aproveitando todos que estão aqui, né, aproveitando no sentido de convidando a todos que estão aqui a participar desse processo de desenvolvimento, colocando o projeto Agroecos como mais um apoio institucional, digamos assim, né, porque não deixa de ser relevante um grupo interinstitucional que envolve várias instituições brasileiras e fora do Brasil, que pode dar um reforço para que a gente possa disputar recurso, por exemplo, junto a princípios, eu pensei agora na FAPESP, mas a gente pode ver outras fontes de recurso para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Eu entrei em contato, por exemplo, com o pessoal do Linha d'Água, que já apoia o observatório, já foi apoiador de projeto que eu participei também. O Linha d'Água é uma ONG que, na realidade, é um fundo de um dos filhos do dono da Natura. Vocês conhecem Carlos e Pilar a Natura? Então, é um dos filhos do dono da Natura que tem um dinheiro para aplicar em projetos sociais. É o que ele faz da vida. É um cara gente boa. Enfim, o filho do dono, né? Mas ele mesmo falou que já foi atrás disso, porque as grandes ONGs, WWF, ISA, também estão em busca de criar um aplicativo para comercialização de produtos, de comunidades e tal. E eu falei para ele, não, mas o nosso interesse é de atuar localmente e de uma forma muito simples, né? Porque a gente está lidando com pessoas que são simples, não são pessoas urbanizadas e que têm acesso fácil à tecnologia ou à conexão e tal. Então a gente tem que constituir coisas que sejam, que atendam às nossas necessidades, né? E ele se interessou também, então ele pode, o representante do Linha d'Água, o Henrique, falou, a hora que a gente tiver um caminho para chamá-lo, que ele pode estar dando apoio. Então eu vejo que a gente tem um caminho que a gente começou, que é primeiro chamando quem está trabalhando com isso, quem tem problemas com isso,
né, quem está envolvido diretamente nessa questão dos circuitos curtos de produção e consumos agroecológicos. A gente ainda tem uma questão que a própria Luana colocou, que não é só a produção agrícola, a gente tem pescadores, né, nos grupos que a gente está envolvido. Então tem a questão da pesca também, e o próprio Linha d'Água está apoiando, por exemplo, uma empresa de intermediação de produtos da pesca e tal, que é muito interessante, é bem diferente dos intermediários que a gente conhece por aí. Depois eu posso passar para vocês, mas é uma solução que ele apresentou e tal. Então, a gente está num processo de tentar amadurecer as nossas ideias a partir, viu, Luana, embora isso não esteja posta como uma questão, uma pauta aí no território, a primeira vez que a gente começou a discutir foi aí no território, de como dar conta de, por exemplo, sobra de produção. Às vezes o peixe chega na praia e não consegue fazer algum tipo de troca, e aí veio essa discussão de, quem sabe um aplicativo e tal. Então, ainda que não esteja na pauta, o início da discussão mesmo começou a partir do diálogo aí com o território. Eu lembro até que foi com o Fábio e tal. Mas é um caminho para a gente construir. A gente viu que tem vários, né? Eu conversando com a Renata, a minha orientada, ela colocou claramente para mim o quanto ela sofre, né, com as listas de Excel para estabelecer conexão entre consumidor e produtor e tal. Então, eu acho que é isso, né? É um processo que a gente tem que desenvolver, mas tem como objetivo a gente chegar concretamente numa solução tecnológica, mas que não seja só uma solução tecnológica, que tenha por trás toda uma discussão que todas essas questões que são bastante complexas. É isso. Não vou falar muito mais. Renata. Depois, Luana. Então, como a Gabi falou, a gente está, desde o ano passado, aí, pensando, né, nesse sistema. Eu acredito que esse sistema é muito importante mesmo para otimizar o processo desses circuitos curtos. E também, principalmente agora na pandemia, muitas pessoas estão procurando os coletivos de consumo crítico e responsável. Está tendo um debate muito grande sobre isso, né, sobre essa relação campo e cidade. E o que a gente está vivendo na realidade, assim, é que está tendo bastante mobilização. E a partir dessa otimização desse processo, eu acho que a gente vai conseguir mobilizar mais as pessoas, falo pelo coletivo aqui da cidade, né? Mobilizar as pessoas da cidade e também do campo, mas que pelo menos nossos agricultores são mais mobilizados, de assentamento, associação. Então, é muito importante a gente debater isso, porque com esse sistema, não vai ser só um simples sistema, né? A gente vai ter mais tempo de mobilizar as pessoas, de debater sobre a agroecologia e a sociedade que queremos, né? E o que eu vejo que foi apresentado, achei bem bacana, bem interessante, e fiquei pensando aqui, eu acho que cada coletivo tem sua característica de funcionamento, conforme o território. Então, esse eu acho que vai ser o grande nosso desafio, assim, como um grupo, um GT grandão, né? Que cada coletivo que está aqui tem suas características, tem suas formas de funcionamento. Mas é muito importante a gente estar debatendo sobre isso e também criar essa rede de colaboradores e atrás de pessoas que possam nos ajudar. O CRU está com um projeto de extensão, a gente manteve esse objetivo do sistema para 2021,
E a gente está procurando também professores, professoras e pessoas que conseguem aí avançar nesse sistema. Então, eu queria trazer essa informação, a gente está com alguns nomes e a gente está entrando em contato. Por enquanto, está tendo bastante mobilização num sistema por conta da pandemia, voltado para a área da saúde, de mapear aqui o território do ABCD. Então, está tendo bastante demanda. Mas a gente está entrando em contato com essas pessoas, só para reforçar a importância mesmo desse debate nosso, e também de procurar parceiros. Então, Renata, obrigado. Então, deixa eu falar duas coisas antes de passar para a Luana e para a Gabriela. Uma que, quando Carlos e Pilar vierem ao Brasil, acho que é uma experiência boa de conhecer essa organização de consumidores, coletivos de consumidores. Acho que vale a pena, quando vocês vierem, pelo projeto, vivenciar essa... Serão bem-vindos. Vale a pena. Eu acho que seria interessante, pelo que a Pilar colocou, né, que não há uma organização de consumidores aí em Tarija. Então pode ser interessante vocês conhecerem como é que se estrutura uma organização de consumidores aqui, que são vinculados aos produtores. Que é isso que é o mais interessante. Não é simplesmente uma organização de consumidores, mas é uma organização de consumidores que tem vínculo com os produtores. Então isso acho que é uma coisa bastante interessante. A outra coisa, viu, Renata, assim, fique atenta a hora que surgir uma oportunidade de conversar com professores da área de tecnologia da UFABC que queiram se juntar conosco aqui do Agroecos para a gente criar uma sinergia para desenvolvimento. Nossa, estamos aqui super dispostos. Eu vou aí claro, agora não, né? Porque está parado. Mas a gente pode conversar online para começar e costurar alguma coisa entre a Unesp, a UFABC, enfim, e constituir um desafio conjunto. Acho que agrega. Fique atenta. Luana? Oi, Davis. Não, eu acho que só falar assim, quando a gente fala que não está na perspectiva, vamos assim, eu acho que pode vir para a pauta, eu acho que está muito mais quando o Fábio traz, porque é um desejo de uma ferramenta, quando a gente vai trabalhar no miúdo, né, uma coisa que eu percebi foi assim, na hora que a gente foi procurar mapear para comprar agora na pandemia, a gente não tinha tanto volume assim, né? E aí quando a gente entra no PENAI, então assim, acho que tem o desafio, não é o do não querer a plataforma, mas da quantidade de questões meio que nós temos que dialogar, assim, aqui já não é mais uma região tão agrícola como talvez a de outros territórios que estão aqui, né? A agricultura já não tem mais, então o que a gente está conversando agora é começar a experimentar de forma mais sistemática a comercialização em si. Então, eu acho que esse passo... E aí, quando você me fala assim, final do ano a gente experimentar, acho bacana, porque acho que a gente ainda tem uma caminhada. Agora a gente está entrando no PENAI, né, o campinho, pela primeira vez aqui em Paraty. Em Ubatuba, só quem comercializa para o PENAI é o Batumirim. Né? Aí agora, com essa coisa dessa compra para a pandemia, a gente teve que rapidamente fazer uma mobilização de mapeamento de onde estavam os produtos, o que tinha, qual o preço, como é que escoava. Então, tem todo esse debate que a gente está fazendo, que eu acho que é o que a gente... que é o que está na pauta hoje, né? Então, não quer dizer que esse tema não seja de interesse logo ali na frente, mas que tem esse canal da comercialização que a gente ainda está azeitando e tomando coragem. E aí vamos começar a debater agora de entrar... o campinho, o grupo lá da agroecologia, por exemplo, que é o que a gente está mais incubando, né, o que a gente tem dialogado mais, de entrar naquela organização de controle social, né, o que é um tipo de certificação participativa,
Então, eu acho que tudo vai indo, né? Assim, Claro. não temos interesse, mas assim, do nosso desejo enquanto assessores, até o que de fato a gente tem de caminhada, tem um tempo aí para as coisas acontecerem, né? Mas acho pertinente a gente acompanhar e a gente ver as experiências e a gente está dialogando e está antenado. Mas estamos aí priorizando a comercialização esse ano, antes de tudo, começar a experimentar de forma mais continuada essa comercialização. Não, e demandar, na medida em que esse grupo, né, do Agroecos, não só o de tecnologia, o que for possível a gente está apoiando, vamos tentar ajudar com recurso, enfim. Sinta-se à vontade para demandar desse grupo do Agroecos para a gente tentar ir ajudando a incrementar esses desafios que tu coloca, que eu sei, né, tenho clareza do quão é complicado o desenvolvimento rural, né, desse agrário, melhor dizendo, dos municípios que estão voltados principalmente para o turismo, né? Quer dizer, a agricultura é uma coisa muito secundária. Ubatuba ainda tem um pouco mais, Caraguá já teve, né? Já foi uma região importante do ponto de vista agrícola e que perdeu muito, e retomar isso não é muito fácil. Mas enfim, beleza. Então, Gabriela. Bom, gente, me inscrevi mais para falar um pouquinho sobre a experiência que a gente tem no CRU, né, qual foi a necessidade do sistema. No CRU a gente faz distribuições de cestas de alimentos, com 3 variedades, que é a cesta universitária, a pequena e a grande. E a gente tem bastante dificuldade com a questão logística do CRU para fazer a conexão entre os pedidos dos consumidores e organizar isso para que no dia não falte alimento, e sempre falta, normal, para que no dia tenha todas as cestas lá, no dia da distribuição. E aí, a ideia do sistema é fazer com que a gente cadastre esses alimentos que os produtores têm disponível naquela determinada semana, e com isso os consumidores entrem nesse sistema e peçam as cestas. As cestas são cestas montadas já, são cestas que a gente que decide quais alimentos estarão nelas, então os consumidores não têm a possibilidade de escolher esses alimentos, eles escolhem as cestas, e aí por afinidade com os alimentos que eles querem. E nisso, né, eu gostei bastante agradeço, inclusive, de fazer parte dessa reunião, porque CRU é Coletivo de Consumo Rural e Urbano. Eu gostei bastante de fazer parte dessa reunião, de estar fazendo parte dessa reunião, porque ajuda a gente também a pensar no sistema pro CRU, né? Por exemplo, a questão que foi colocada dos cadastros por e-mail. Nossa, achei isso genial, né? Porque realmente, nem todo mundo tem e-mail. Inclusive, a gente do CRU estava pensando justamente na questão de como cadastrar os produtores, porque às vezes os produtores não têm uma facilidade de acesso, né? Então, a ideia é que, para esses produtores que têm essa dificuldade de acesso a aplicativo, etc., nós façamos esses cadastros e como no CRU é feito assim, os produtores, né, em determinada semana, eles enviam para a gente os alimentos que provavelmente vai ter disponível, e a gente faz as montagens das cestas. Então, no caso do sistema, a gente faria, cadastraria esses produtores, cadastraria esses alimentos,
montaria cestas, e isso tudo de forma mais sistematizada, né? Não na mão. A gente faz tudo na mão. E aí a ideia que a gente teve, acho que foi colocada essa questão sobre os alimentos específicos, né? A ideia que foi pensada para o CRU são formulários dinâmicos, né? Acho que foi colocado... o Erivelton falou sobre a questão da ferramenta, do botão, alguma assim, do formulário outros, né? Para o produtor adicionar o alimento. E a gente pensa para esse sistema, esses formulários dinâmicos, que os produtores coloquem os alimentos que normalmente eles têm disponível, porque assim, a variedade de alimentos realmente é muito grande, mas se você for pensar em cada produtor tem um limite, né, de alimentos que eles produzem ali. Eles não vão produzir uma quantidade, uma variedade gigantesca. É uma variedade possível de ser cadastrada. Então, a ideia é fazer com que cada produtor tenha essa opção dinâmica de ter essa variedade de alimentos. Então, no cadastro do produtor, no caso, vai ter lá essa opção dele adicionar os alimentos que tem na produção dele. E aí eu acho que essa é a ideia desse formulário dinâmico, assim, para a gente saber sobre... para a gente saber quais alimentos específicos, né? Não só o tipo de alimento, mas que alimento que é. Então, acho que a gente pensar nessa questão de que há um limite de variedade, é possível da gente colocar no sistema. Eu acho que seria interessante para vocês também. Acho que é mais isso que eu pensei por agora. Tem muita coisa passando na minha cabeça, eu acabo esquecendo, mas a gente vai conversando. Ótimo. Obrigado. Mais alguém gostaria de colocar mais alguma questão? Fábio, gostaria de comentar a comercialização. Fala aí, Fábio. Não, aqui, na verdade, é bem rapidamente, assim, né? A gente está fazendo essa comercialização desde o começo da pandemia, né? Dos artesanatos lá da Paranapuã, facilitando ela, né? Daí, só bem rapidamente, assim, queria só comentar, porque a gente falou dos gargalos, né? Só que o que eu vou falar, na verdade, em algum lugar é chovendo molhado, porque o resumo do gargalo estamos lidando com planilhas. Então, isso já diz alguma coisa, né? Mas, basicamente, assim, a gente ali, a primeira preocupação foi fazer a comercialização da forma com menos saída possível, né? Menos circulação de pessoas, né? Para ter essa prevenção. Então, basicamente, assim, a gente não está olhando muito para a parte da gestão e da coleta da matéria-prima para fazer os artesanatos, embora a gente já tenha conversado de facilitar a logística para até a troca mesmo e a compra da matéria-prima com outras aldeias, né? Então, por exemplo, parece que o pessoal pega alguns materiais de uma aldeia de Mongaguá e também pega lá mais para o lado pro lado de Petomedo, né? E aí nós conversamos de também fazer essa logística, mas até agora a gente não fez e tampouco controlamos ela. A gente ainda, né, é um lado que a gente não está olhando tanto. A gente está olhando do artesanato pronto para frente, tá? Realmente a comercialização, né? Então, assim, então a gente faz a retirada do artesanato na aldeia, e a gente tem procurado conciliar essa retirada dos artesanatos da aldeia com um momento que o entregador a pessoa que faz a entrega volta das entregas, normalmente tem doações para a aldeia, então de toda forma
a pessoa que faz a entrega, ela em algum momento tem que passar na aldeia para deixar alguma coisa ou pegar alguma coisa ali. Então a gente está procurando já nesse momento verificar de fazer a retirada do artesanato e tá ficando, os artesanatos ficam centralizados na casa de outra pessoa daqui de Praia Grande, e essa pessoa tem a tarefa de tirar foto, fazer o cadastro, né, do artesanato na planilha, publicar nas redes sociais, fazer a divulgação. Estamos usando, né, os Facebook, Instagram da vida, por que a gente ainda está conversando do site, né? A comunicação e controle das vendas, então a mediação com as pessoas interessadas, o que também está sendo parte do gargalo, porque a gente ainda não estipulou um tempo que o artesanato fica em reserva com a pessoa interessada, mas que ainda não fez o pagamento. Então, por exemplo, esses tempos, esses dias aconteceu de vender 2 vezes o mesmo artesanato, né, o que não teria como, né? Daí tem que controlar a confirmação dos pagamentos e inserir essa informação na planilha, repasse para os artesãs, né, lá da aldeia, e também o repasse para a pessoa que faz entrega. A gente estipulou um valor aí de R$4 para as entregas, né, para facilitar na gasolina, né, não é para pagar salário, mas é para, entendendo também que é um trabalho mais solidário, né. Daí tem que fazer a logística para as entregas na região, logística para as entregas nacionais, né, que daí é via correio, despacho das entregas, reembolso do frete do correio e a validação da entrega e comunicação com quem recebeu. Teve problema ali, mas dessa parte ainda não aconteceu de ter muito problema depois que fez o pagamento da entrega do artesanato, né? Os gargalos ficaram mesmo por conta, assim, porque todas essas etapas, basicamente quase todas elas, tem que fazer interação na planilha, né? Porque as informações não é como um sistema automatizado que a pessoa olha os artesanatos no site e realiza a compra ali. Que daí essa etapa que a gente está fazendo agora, né? Daí o João também, a qualquer momento, João, você me interrompe, que a gente está procurando resolver, principalmente agora que estamos em diálogo com a aldeia aqui de Praia Grande, com a Mirim, para também comercializar os artesanatos dessa aldeia. Então, se a gente já tem problemas comercializando de uma aldeia e se confundindo na planilha, então imagina de 2 aldeias, né? Então vai aumentar o volume e tal. Então, até para ajudar mesmo com essa demanda que vai aumentar, a gente, e também por outros motivos, né, que é para além da loja, para além da venda dos artesanatos, a gente decidiu fazer um site. Aí, em termos tecnológicos, a gente vai usar um gerenciador de conteúdo que é muito difundido, que é o WordPress, com um plugin que é o WooCommerce, que serve para fazer, né, a loja virtual, basicamente, né? Então, ele facilita a questão das formas de pagamento, daí é isso, né? Faz integração com esses serviços que são, né, que cobram taxas, né? Então, PagSeguro, o PayPal. Por enquanto, a gente vai ficar refém, né, disso, né, para resolver de pronto. Ele já integra também com formas de entregas, né, com correios, não sei o que e tal. E com isso algumas etapas vão ser automatizadas. Então agora não mais vai precisar de tanta mediação assim com as pessoas interessadas. A reserva já vai ficar mais bem controlada, vai ser um processo mais automatizado, né? Daí é isso, controle de pagamento, tal. Em algumas partes ainda vai precisar de... Fábio, o buraco é mais embaixo, viu? Né? Vou te dizer porque eu tive reunião hoje com o Rodrigo e com a Mari, com a Mariane. Sei. Os dois, eu tô falando, bom, os dois foram, o Rodrigo ainda é meu orientado e a Mariane foi minha orientada. Os dois são da FUNAI e a gente está discutindo o plano da Paranapuã para mediação. E eu falei de tu hoje, acho que é a Luan, como é que é o nome da menina da Unifed? Leila.
ela estava junto, né? E um dos desafios é o plano de negócios, né? Que a mediação quer. E dentro do plano de negócios está a questão do artesanato, não tenha dúvida. Então, todas essas questões que tu está colocando, em algum momento, a gente vai estar aí tratando novamente, mas com apoio institucional, porque a coisa lá não é fácil. Eu estou trazendo os elementos mais práticos, assim, né? Mas aí a gente entende que, por exemplo, esse trabalho ele vai ter uma tarefa importante de também mostrar o que está, né, o que está acontecendo ali, a mediação ficar pedindo, né, projeto disso, projeto daquilo, tem que ficar prestando conta de tudo, né? Aí a fundação não quer saber de nada, né? Não quer saber de nada. E ao aí, contrário, a gente viu esse que os índios saiam de lá. A venda do artesanato ali, por mais que seja uma demanda muito concreta e que precisa resolver isso agora e nesse tempo de pandemia, mas a gente entende, sim, né? Tá bem tranquilo. Por exemplo, ali não vai ser só loja, né? Ali a gente pretende até, né, discutir dos conteúdos de maneira estratégica mesmo, né? Para também colocar ali de forma mais pública também a vulnerabilidade que tem ali, a questão territorial e tal, né? Bom, o Fábio, só para contextualizar aos companheiros que estão aí participando, se trata de uma aldeia indígena que está também num território de um parque estadual. Portanto, um conflito interminável que a gente vem acompanhando já há bastante tempo. A Fundação Florestal, que é a gestora do território, quer tirar os indígenas de lá. São indígenas guaranis e que, enfim, também tem as suas questões internas, né? Mas é só para contextualizar, e eu acho que a questão do artesanato, então, lá para o pessoal do litoral norte também, é uma questão interessante, né, de discussão com as aldeias lá do litoral norte. Enfim, acho que a gente não consegue avançar mais do que a gente avançou hoje em relação ao objetivo dessa reunião, que era uma apresentação do Herivelto. Desculpa tentar sintetizar aqui, porque a ideia, a intenção dessa nossa reunião de hoje era chamar mais pessoas. Então já veio a Gabriela, já veio o Herivelto, trouxeram aí muito interessante. Obrigado, viu, Tom? Foi super bacana a tua contribuição, mas que pode ser ainda, né? A gente espera que a gente possa contar com essa parceria aí para o desenvolvimento de alguma coisa que possa tanto dar suporte para vocês quanto para a gente, né? Eu acho que o quanto mais a gente articula pessoas de diversas origens, mais a gente consegue avançar se a gente tiver um caminho comum. E a ideia é essa, construir esse caminho comum. Assim que nós... Cadê a Ana? Ana, tu dormiu? Não, tô aqui, tô refletindo, tô pensando. Pessoal, só também gostaria de agradecer o convite para participar da reunião e dizer que a gente está aberto também a conversar e tentar caminhar junto no desenvolvimento dessas duas aplicações. Super legal. E também dizer que a gente tem outras tecnologias, né? Eu falei no início da questão da composteira automatizada, muito a questão legal. do irrigador também são possibilidades para a gente avançar, muito fortalecer o território. Ô, Luana, olha que legal poder articular alguma coisa, incrementar aí na incubadora. Pois é, eu queria, acho que até pôr... Oi, desculpa. Oi, fala, Ana. Não, eu vi que você estava falando com a Luana, mas eu queria, inclusive, propor que a gente pudesse, talvez, sistematizar melhor essa questão do objetivo do grupo, como o Davis já tinha falado, né? Eu acho que, assim, a gente está tratando de uma tecnologia, né? Começou tratando de uma tecnologia, mas existe uma série de outras
possibilidades. Eu acredito que a gente pode ampliar o grupo para essas outras possibilidades, né? O Tom falou da questão da irrigação, falou da questão da composteira, que eu acho que são questões tecnológicas e que dialogam diretamente com os objetivos, não só do projeto, mas dessa necessidade da gente pensar para os nossos territórios também, né? Oh, que legal. O Carlos falando da loja que eles têm, a problemática da loja camponesa, ó, que bacana. Quem tem uma experiência com loja de produtos agroecológicos é o pessoal lá de Botucatu, que é da articulação estadual, o Rodrigo, a Bia, que é o Giramundo. Era uma loja de... Eu ia falar... No Rio também, né? O que é, Luana? Algumas. Desculpa. No Rio também, né? Tem algumas experiências também aí de diálogo com os consumidores, esse próprio circuito das feiras, da venda direta, a experiência lá do MPA, que agora também, né, até com os entregadores vocês estavam falando, eu estava aqui lembrando de um vídeo que o MPA fez desse momento da Covid, que eles fecharam até uma parceria com os taxistas Santa Teresa. Uhum. Tem o Raízes e Cru, tem a experiência do MST, que a Ana Terra deve conhecer bem lá no Rio, tem muita coisa acontecendo mesmo, acho que é um tema que tem muito caldo aí para a gente... E, inclusive, eles estavam falando dos indígenas, né, e assim, fiquei pensando que, para além dos produtos agroecológicos, tem esse potencial enorme da comercialização dos artesanatos e da pesca, né? A pesca também tem um volume grande perdido. Então, assim, acho que são muitas frentes para a gente pensar. Acho que estão aí querendo, bora lá se somar e ver se emplaca também, né? Se faz sentido para as famílias. Acho que é isso. A gente vai levando, vai traduzindo, vai fazendo a ponte aí para o povo chegar e experimentar. Acho que é isso. Bacana. Muito bom. Então tá, pessoal, aqui ela tá gravada, a gente vai colocar essa gravação no site do Agroecos para todos terem acesso, e depois a gente vai ver uma síntese, eu vou conversar com a Ana e programar uma próxima para ver qual o nosso próximo passo, como é que a gente avança aí nessa discussão e nesse caminho de construção aí dessas tecnologias sociais e de compartilhamento dessas tecnologias e de concretizar alguma coisa para que dê soluções concretas aí para essas iniciativas. E vamos nos articulando. Então, viu, Gabriela, viu, Renata, vocês fiquem atentas aí para trazer professores, se vocês já tiverem contato com professores da UFABC que queiram conversar conosco, já articula para marcar uma conversa com a gente. E a ideia, eu acho que essas coisas se concretizam normalmente por projetos. Acho que o Davis travou, né? Vocês me escutam? É ele que travou, né? Travou. Eu só queria, enquanto ele retorna aí, dizer para vocês que eu, junto com a Larissa, creio que essa semana, vamos desenvolver aqui um formuláriozinho para a gente poder sistematizar melhor as nossas experiências. E aí vamos entrar em contato com vocês aí pelo WhatsApp mesmo, para a gente ir dialogando, para ir completando, para a gente ter esse quadro melhor, assim, poder talvez organizar melhor e mapear melhor quais são essas iniciativas que a gente está tendo, os gargalos e como que a gente pode ir direcionando isso, né? Aí, então, isso que eu ia pedir o seu celular, para que a gente só conversou por e-mail. Beleza, gente. A gente vai deixar meio que uma proposta de uma próxima ou não? Deixa vocês fazerem essa sistematização e você e a Larissa articulam? Eu acho que a gente pode deixar um indicativo de uns 15, 20 dias para frente, mas aí a gente combina WhatsApp. Pelo WhatsApp, como a gente tem feito as outras. Ana, desculpa. Diga, Carlos. No sé si ya tienen el grupo de WhatsApp o lo van a crear para que nos puedan incluir a la gente de Bolivia, por favor.
A gente pode avaliar isso, inclusive, se um grupo de WhatsApp seria uma coisa. Eu acho que poderia ter opiniões aqui a mais, assim. Acho que a gente está em tantos grupos, né? Não sei se seria o caso da gente criar mais um, mas aí acho que a gente pode criar. Eu acho que seria interessante se a gente criasse para ter esse dinamismo aí nas nossas trocas. Mas seria bom ouvir mais opiniões aqui. Viu, Davis? Nós estamos dizendo aqui que vamos, eu e a Larissa, e aí a gente vai elaborar um questionário não, um formulário talvez, para que a gente possa ir sistematizando melhor as diferentes experiências e as diferentes comunidades, né? O que está sendo feito em diferentes lugares. E aí fazer esse combinado e fazer esse recorrido aí pelos próximos dias, mas aí o Carlos está dizendo se a gente cria um grupo de WhatsApp para a gente ir trocando mais informações e ter um dinamismo maior na comunicação aí. Microfone, Davis. Essa ideia do formulário eu gostei, inclusive vai ajudar bastante a Renata no trabalho dela, né, Renata? Se a gente tiver aí um então já está convocada, pode ajudar. Mas acho que é legal, se tiver um cadastro de uma série de iniciativas, pode ajudar bastante a ela. Como é que cada iniciativa lidar com a questão da tecnológica, de comercialização, de gestão. Renata, vai ajudar ela, sim. Acho que pode ser uma boa reflexão para tu. Combinado, ajudo sim. Então tá. Mas podem criar o grupo aí. Tu cria, Ana? Ou a Larissa? Sim, a gente cria aqui. Eu pego os contatos. Então tá. Então é isso. O próximo passo é esse, e depois a gente volta a se encontrar a partir para apresentar o resultado disso, e se tiver alguma outra apresentação tecnológica nesse meio do caminho, a gente convoca uma nova reunião. Só lembrando dessa possibilidade da gente ampliar, né, para além da questão, não perder o foco da questão do aplicativo, mas da possibilidade da gente ampliar para as outras tecnologias. Outras tecnologias sociais, eu acho que é interessante, eu acho que sim, acho que é bem interessante. O pessoal lá do observatório, por exemplo, já tem uma experiência muito boa com a questão do saneamento ecológico. Eles já têm toda uma tecnologia, já aplicaram e que pode ser compartilhada. O pessoal aí de Campinas tem aí essas inovações aí na composteira, irrigação, que pode, para quem necessitar, né? Composteira, eu acho que em área por exemplo, de muita chuva, a questão da irrigação talvez não seja um problema, mas em áreas mais secas, sem dúvida. Mas certamente a questão da composteira pode ser algo bastante importante. Eu posso enviar depois para vocês os projetos de ambos. O irrigador já deu certo, está funcionando, né, na área de teste que a gente colocou lá no lote, no Milton Santos. A composteira a gente também está testando. E a ideia é que ela seja automatizada para ela verificar em quais momentos ela deve revolver, mexer na terra. Sim. Muito legal, muito legal. Muito legal. Bom, gente, eu vou saindo gente. Aqui. Tá, um abraço. Um abraço, Lana. Obrigado, hein? Um abraço, gente. Obrigada a todos pela tarde aqui juntos. Valeu. A todos e todas. Valeu, Carlos. Valeu, Pilar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço a todos e todos. Abraço, Carlos. Abraço, Pilar, e a todos os outros. Até mais. Tchau, David. Muchas gracias. Chao. Y gracias por compartir. Gracias a tú.